A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta aula, estudaremos a lição de número 2, referente à revista do primeiro trimestre de 2026. Se você é novo ou nova aqui neste canal, faça já a sua inscrição, curta este vídeo, compartilhe com alguém e não deixe de deixar os seus comentários ou alguma contribuição aí na parte de baixo do vídeo. Fique até o final, hein? Vamos lá? Nesta lição de número 2, cujo título é O Deus Pai, nós vamos analisar com mais profundidade o estudo relativo à teontologia ou doutrina da teontologia, que é o estudo sobre Deus. Nós veremos que é uma continuação do estudo da lição anterior, a de número 1, que trouxe o mistério da Santíssima Trindade. Nós falamos na lição anterior que esta revista está bem dividida, apresentando algumas lições com relação ao Deus Pai, outras com o Deus Filho e outras com o Deus Espírito Santo. Nesta, veremos o Deus Pai. O texto áureo diz assim, lá em Mateus capítulo 11, verso 27, parte C. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui pelo texto áureo, que é o texto ouro, professor, que é aquele texto-chave no qual vão se centrar todos os assuntos relacionados à lição, nós vemos que o Filho está falando. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então aqui é uma relação direta do Pai, o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Então vejamos já, a partir de agora, que Deus é revelado através do Filho. Nós vemos que muitas pessoas podem pensar que existem diversos caminhos para conhecer a Deus, mas nós vamos aprender nessa lição, e é importante que você reforce isso para os seus estudantes, nós vamos aprender que somente o Filho é o caminho que revela o Pai. Por mais que venham aí diversos estudos, filosofias, ideologias que possam apontar por aí outros caminhos, mas não há. Aqui é muito claro o texto em dizer que aquele que for conhecer o Pai será aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veremos também, na verdade prática, que conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, Cristo revela o Pai e as ações do Espírito Santo também apontam para o Pai. Então, não há outro meio fora do próprio Deus de o conhecer através da Trindade. Vejamos mais à frente que há um texto da leitura bíblica que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27, João, capítulo 14, verso 6 ao 11. Então é importante, professor, você ler, reler esse texto para identificar aí alguns atributos de Deus. Nós vemos que como um método aqui para introduzir, porque nós chamamos de quebra-gelo, para você introduzir a aula, não chegar já falando do assunto, você pode usar um método. Por exemplo, você vai chegar, você vai fazer a sua saudação, a sua apresentação, você também vai ali fazer uma oração, provavelmente, e vai falar da lição. Só que nós sempre falamos em todas as aulas. Até mesmo aqui nessa lição, tem o plano de aula na página número 12. Você primeiro tem que falar dos objetivos da aula. Então, depois que você fizer uma introdução básica, por exemplo, aqui o plano de aula traz uma introdução falando da Trindade, que a doutrina da Trindade apresenta o Pai como a primeira pessoa divina. Na verdade, não há essa separação no sentido de hierarquia. Nós falamos isso na lição anterior. Não há um maior que o outro. Nós vemos a apresentação conforme a Bíblia traz. Nós vemos que na criação estava o Pai. E antes da criação já estava o Filho. E também ali no processo da criação do mundo, né, do universo, estava também o Espírito Santo. Mas eles já eram, né? Então, no caso, são funções diferentes. O Pai, nós vamos ver daqui a pouco alguns atributos de Deus, que ele já era, né? Ele não foi criado, é diferente, mas nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós vamos aprofundar e entender que os objetivos da lição são, primeiro, reconhecer biblicamente a identidade de Deus, Deus Pai. Então, não é reconhecer por meio do que, quem sabe, os seus estudantes ouviram falar. E isso é muito importante para os professores entenderem. Você não vai apresentar Deus na ótica de quem ouviu falar. Por quê? Embora não haja muita dúvida em relação a Deus Pai, muitas religiões adotam o nome Deus para a sua fé, mas todos acreditam que exista um Deus. Nós vamos ver que tem formas diferentes de crer. Por exemplo, o panteísmo
acredita que, né, são diversos deuses. Deus está aí na natureza, Deus está aí dentro do ambiente. Aqui, todo lado você tem Deus. Nós já vamos ver o ateísmo, que não acredita na existência de Deus. São diversas formas de ver a Deus. Então, por isso é importante você falar de acordo com a Bíblia. Como a Bíblia apresenta a Deus. Porque essa é a autoridade, professor. Essa é a autoridade que os seus estudantes devem crer. Nós vamos ver que o segundo objetivo nos diz entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. O Pai, então, é apresentado por meio do Filho. Como nós falamos sobre caminhos, quer entender a Deus, você tem que ir no Filho, porque o Filho te leva a conhecer o Pai. Nós vamos ver a conversa de Cristo com Filipe em relação a isso. Mais à frente, nós vamos ver identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Deus tem atributos, são características que faz com que nós o conheçamos ainda mais. E ele também tem nomes, como ele se apresentou para diversos homens ao longo da escritura da Bíblia. Então é bem importante para nós entendermos melhor a Deus. Embora nós saibamos que nosso Deus é grande, muito grande, infinito, poderoso, majestoso, a nossa mente humana não consegue alcançar a total compreensão dele. Mas a Bíblia o revela naquilo que nós podemos compreender melhor, e é isso que nós faremos nessa aula. Aqui, como sugestão de método, professor, para quebrar o gelo, o escritor da lição traz pra gente começar pedindo aos alunos que descrevam com uma palavra como que eles imaginam a Deus. E depois que façam a leitura dos textos da leitura bíblica. No caso, a leitura bíblica é Mateus 11, dos versos 25 ao 27, João 14, dos versos 6 a 11. Ali, pedir para a turma identificar os atributos de Deus que Jesus apresenta sobre o Pai. Porque primeiro eles vão falar como eles escrevem a Deus, depois como Jesus descreve o Pai. E depois a turma pode ser dividida em pequenos grupos e dar a cada um uma passagem bíblica que apresente os atributos de Deus, que aí vai englobar toda a parte da aula. Gostou da sugestão? Tem alguma melhor? Deixa aí nos comentários como que você faz esse quebra-gelo. Ou você não faz um quebra-gelo. Você já chega introduzindo o conteúdo. Bem, fala aí o seu método, vai ser muito bacana conhecer como é o seu procedimento durante a sua aula. Então agora vamos para o tópico 1. Bem, tópico 1. Nós vamos ver que a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. Nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos hoje estudar especialmente o Pai. Como eu já falei para vocês, as outras lições vão abordando o Filho e também o Espírito Santo. Nós vamos ver que Deus, ele é a fonte eterna da divindade. Ele é Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então nós já vemos que é por meio da fé que nós conhecemos e que nós nos relacionamos com Ele. Não é por meio da racionalidade. Isso é muito importante, professor, já chegar falando isso para os estudantes. Por quê? Não é pelo meio da nossa forma racional. Não é pelo muito estudar. É pela fé. É que nós alcançamos a compreensão de Deus, que nós cremos e que nós nos relacionamos com Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante os estudantes entenderem que o estudar é bom, mas não é por meio do estudo secular que nós vamos alcançar. Não é por meio da filosofia. Não é por meio de diversas ideologias. Não é por meio de mitologia. Não tem outro caminho. É por meio da fé. É por meio da fé que nós conseguimos alcançar uma compreensão, digamos que mais próxima possível do nosso Deus e podemos nos relacionar com Ele. É importante entender isso, porque tem muitas pessoas que falam, mas eu tenho fé em Deus. Eu leio determinado livro e ali eu encontro características de Deus, eu acredito no Deus que aquele livro descreve. Fora da Bíblia Sagrada, não há outro livro com autoridade que nos apresente Deus. É ali que ele apresenta a toda a sua essência que nós podemos compreender, seus atributos, ali a forma de se relacionar com ele, os nomes, enfim. É bom frisar isso logo de início para que não haja dúvida. Quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra, relacione-se com ele, ore, busque, porque ele é um Deus relacional. Então vamos agora para o subtópico de número 1. O tópico 1 está intitulado A Identidade de Deus, o Pai. E o subtópico 1 diz:
O Pai é o único Deus verdadeiro. Isso é muito importante. O único Deus verdadeiro. Por quê? Porque existem outros. Nós estamos falando aqui da Trindade. Nós sabemos que é um Deus que se apresenta em pessoas distintas com a mesma essência. Nós estamos aqui falando de religiões que trazem outros deuses que não são como o nosso Deus, não apresentam essas características, não têm a mesma essência, mas são chamados de Deus, mas não são verdadeiros. O único Deus verdadeiro é o Deus que a Bíblia Sagrada apresenta. Isso é muito importante enfatizar, porque também faz parte da base da fé cristã. Nós vamos ver que o Pentateuco declara: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos, conforme Stanley Horton, 1997, página 159. Então nós vemos que o Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Então o Novo Testamento já vem trazendo Deus como um Pai. E nós vamos entender melhor isso mais lá na frente. Aí onde nós vemos Deus como Pai? João capítulo 6, verso número 27. Eu vou aqui pegar o texto, embora eu vá exibir aí para vocês também, mas nós vamos entender melhor lendo. Nós vamos entender melhor buscando. Se você puder também, professor, busque aí a referência na sua Bíblia. Achei aqui, João capítulo 6, número 27. Diz assim pra gente: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então nós vamos vendo que Jesus vai apresentando Deus como nosso Pai. Nós vamos vendo então que há uma relação de filiação. Nós vamos vendo que nós não fomos aqui jogados, digamos assim, criados e abandonados. Nós temos um Pai e isso é fundamental para a nossa fé. Nós vamos ver também em 1 Coríntios 15, 24, Gálatas 1, dos versos 1 ao 13, Efésios capítulo 6, verso 23, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Então ele é Pai porque ele criou todas as coisas. Ele é Pai porque ele nos sustenta. Gente, que coisa maravilhosa. Ele é Pai pela sua questão relacional, Pai como Deus por excelência, e isso é identificado, Jesus nos apresenta isso. E nós vamos ver que também porque ele, né, ele é o Deus que cria e sustenta o universo. Onde está isso? Isaías, capítulo 63, verso 16. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isaías, vamos pegar aqui, capítulo 63, verso de número 16. Vamos ler aqui o que nos diz. Diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Então nós vemos aqui que aparece o Pai, mas esse Pai é o Pai relacionado ao Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, inclusive a sua vida. Ele te criou, ele te formou e ele sustenta a sua vida. É importante os estudantes entenderem isso. Essa é a forma, mas não só essa, mas Mateus capítulo 6, verso 9, Efésios capítulo 4, verso 6. Vamos ver Mateus 6, 9, para a gente caracterizar melhor aqui ainda. Mateus capítulo 6, verso 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Então aqui Jesus nos ensinando a ter uma relação direta com o Pai. Pai nosso que estás no céu. Então, veja, aqui uma relação de Pai, o Deus que sustenta, que dá o pão nosso, que nos abençoa, que está se relacionando
com aqueles que buscam se relacionar com Ele. Muito interessante. Então nós vamos ver que o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem Pai Nosso que estás nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então é muito importante nesse subtópico reforçar que Ele é o único Deus verdadeiro e Ele é o único que criou todas as coisas e que além de criar, Ele sustenta esse universo e sustenta a nossa vida. Vamos para o subtópico de número 2. O Pai é a fonte da divindade. Nessa nossa declaração de fé, professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois Ele existe por si mesmo. Deuteronômio capítulo 33, verso 27. Então, não tem aquele princípio de pensar assim, mas quem criou Deus? Porque eu acho que vocês já devem ter visto essas perguntas por aí. Quem criou Deus? De onde que Deus veio? Então, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele é supremo ser, Ele é eterno. Professora, mas é difícil entender. É difícil. Eu disse para vocês que nós não vamos compreender Deus de um modo total, completo. Falar da eternidade, para nós que somos neste corpo limitados, é difícil alcançar a compreensão. Porém, nós podemos entender que o nosso Deus nunca teve um começo, porque sempre Ele foi, sempre Ele será e Ele sempre continuará sendo. Tanto passado, presente e futuro. Não sei nem se aplica essa questão de tempo, mas para nossa racionalidade tentar alcançar uma compreensão de Deus, temos que entender que Ele sempre foi, sempre será e vai continuar sendo. Então nós vemos também que, como João capítulo 5, verso 26, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Nosso Deus não muda, não tem sombra de variação. É fantástico isso, não é? Reforça isso para os seus estudantes e professores. O nosso Deus, Ele é eterno, sempre existiu e é imutável. Os atributos de Deus não vão mudar. As características do nosso Deus não vão mudar. Nós podemos confiar nele. Porque além de ser o nosso Pai, ser o único Deus verdadeiro, Ele é a fonte da divindade. Ele não muda. Nós vamos ver que Ele é criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Aí Isaías capítulo 45, verso 18, Tiago, Atos 17, 24. Nós vamos ver que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, Ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Então nós vamos analisar com calma que Ele é a origem e a fonte eterna da divindade. Por quê? Porque o Filho foi gerado a partir dele. Conseguem entender? Não aqui colocando em hierarquias, não. Nós vamos ver que o Deus vivo, que sempre existiu, gerou o Filho. O Deus Pai é aquele gerador dos outros, né? Das outras pessoas da Trindade. Então isso é muito importante a gente entender para ver que não é uma questão de hierarquia, mas Ele estava desde o princípio porque Ele sempre foi. E aí nós vamos vendo, se revelando, Jesus Cristo aparece então no Novo Testamento como Filho de Deus, o Verbo encarnado, e depois nós vamos ver a presença do Espírito Santo que desce sobre nós. Embora no Antigo Testamento nós já tínhamos o Espírito Santo, mas nós sabemos que com função diferente. Ficou claro para você? Bom, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. O subtópico 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Então aqui é uma questão de ação. Como é que Deus nos alcança e se relaciona com a gente? Você já parou para pensar? Como é que eu sei? Quantas pessoas falam assim, Deus falou comigo? Falou? Como assim Deus falou com você? Para alguns isso daí parece loucura, né? Mas nós sabemos que não. Como é que Deus se relaciona com a gente? Vocês vão ver que é através do Filho e do Espírito Santo. Veja, são funções diferentes com a mesma essência. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Então, Deus é Pai. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos de número 4 a 6. Isso não implica inferioridade, é o que eu tenho reforçado toda hora. Não é uma hierarquia, um é maior, outro é menor. Não é inferioridade. Nós vamos ver que expressa a maneira, apenas como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou.
Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, conforme o credo de Atanásio. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Ficou claro para você? Vamos então para o tópico de número 2. Que bom que você chegou até aqui. Vamos agora analisar então o tópico de número 2, cujo título é O Pai Revelado em Cristo. Nós vamos ver agora as formas como o Pai se revela. Nós vimos agora no tópico 1 a questão relativa à identidade de Deus, o Pai, como Deus se apresenta. Nós vimos que Ele é um Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós vamos ver mais à frente, agora, que o Pai se revela aos humildes. Nós vamos entender então que aqueles que são soberbos têm o coração endurecido, aqueles que são pessoas prepotentes, eles não vão conseguir aí conhecer os mistérios de Deus, os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque eles se consideram, sábios aos seus próprios olhos, conforme está em Provérbios capítulo 3, verso de número 7. O Pai se dá a conhecer os pequeninos. Os pequeninos estão relacionados a crianças também, tá bom? Aqueles que possuem a humildade das crianças. Vamos fundamentar melhor isso daí. Como que você vai chegar dizendo para sua classe? Primeiro você vai dizer que Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ele diz: ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus capítulo 11, verso número 25. Então aqui, professor, já dá para trazendo a ênfase. Jesus disse que Deus ocultou estas coisas aos sábios e instruídos. Mas por que? Jesus é contra os sábios e instruídos? Quem são os sábios e instruídos? Nós vamos ver que os sábios, do grego sophos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Já os instruídos, do grego sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Aquelas que têm a capacidade, de estudar, de ter uma formação, graduação, aquelas que têm a possibilidade de conhecer a cultura, enfim, pessoas que têm um nível um pouco maior. Não é todo mundo, não é toda a região que as pessoas têm condição de conhecer, relativo também à leitura de bons livros, enfim. Nós vamos ver que essas duas classes de pessoas, essas duas caracterizações mostravam os fariseus e os escribas, porque eles se vangloriavam da posição privilegiada que eles ocupavam. Vocês já imaginaram se somente essas classes de pessoas pudessem realmente conhecer, se fosse revelada somente a elas essas coisas em relação ao próprio Deus? Muitos de nós não alcançaríamos, porque não são todos que teriam essa condição aquisitiva e intelectual para esse alcance. Então vejamos como é importante ver que essas pessoas que são cegas espiritualmente, por causa da soberba, prepotência, não conseguem enxergar Deus, não conseguem alcançar o entendimento dele. Mas nós vamos ver que o Pai se dá a conhecer os pequeninos, grego népios. Vamos ver Provérbios 3:7. O que é que Jesus fala aí sobre essa questão dos soberbos? Nós vamos ver aqui que 3:7, Achei. Assim diz a palavra do Senhor: não sejais sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então vejamos aqui, não sejais sábio aos teus próprios olhos, o erro que os fariseus e os escribas cometiam. Então é bem importante, professor e professora, enfatizar isso na sua aula. Pessoas soberbas não conseguem alcançar Deus, e a gente tem isso na nossa sociedade. Quantos filósofos instruídos, pessoas formadas, graduadas, profissionalmente bem-sucedidas, de grande alcance intelectual, não conseguem crer em Deus? São ateus. Ou têm uma fé distorcida em relação a Deus, voltada mais para o material, associando Deus a coisas, limitando Deus diante da sua grandeza. Então vemos que é muito importante entendermos mesmo a quem Deus se revela, para entender um pouquinho da forma como Deus se apresenta. Vemos também no subtópico 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Esse é outro detalhe interessante. Apesar dele se revelar para os humildes, nós vemos que o Filho é a única forma da expressão, da revelação do Pai. Nós vamos ver que o Pai é plenamente revelado no Filho. Ele se revela de outra forma, sim,
mas nós vemos que a plenitude daquilo que nós podemos compreender, nós vamos entender do Pai olhando para o Filho, conhecendo o Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Então não tem outro caminho. Já reforça aí na aula. Sai dessa ideia. Se você escutar alguém aí falando no seu trabalho, na escola, porque eu conheci Deus por meio de um ritual que a gente fez em tal lugar, ou uma viagem que eu fiz para tal país, ali eu passei por um processo, fiquei ali internado 3 dias em tal lugar, me deram pedras, me deram meios para fazer ritual e tal. Não. Você pode ter tido experiências transcendentais, mas Deus você não conheceu. Se você não conhece o Filho, se você não se relaciona com o Filho, se você não conhece a Jesus, você não tem como conhecer o Pai. Porque Ele revela o Pai. Irmã, mas isso é muito radical. Não tem como ser outro meio. A gente fala o que a palavra diz. Não tem outro caminho. É somente Cristo que leva ao Pai. A intimidade entre Pai e Filho é absoluta e perfeita. Jesus disse isso. Às vezes a gente não presta atenção, mas olha a força dessas palavras de Jesus. Ninguém conhece o Pai. Ninguém. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela 2 princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Então, o conhecer a Deus é pessoal. Você vai conhecer Deus através do Filho e se relacionar com Ele. Eu não posso conhecer Deus por você. Por mais que eu lecione, por mais que eu fale, por mais que eu tente explicar, você vai ter que ter a sua relação com Deus, a sua fé, para alcançar o entendimento de Deus. Por isso é pela fé. Por isso é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, conhecendo Cristo, nós vamos conhecer o Pai. Eu posso falar, tentar explicar, mas é por meio da fé que você vai entender, e os nossos estudantes também. Nós vamos ver outro detalhe também, tá? Eu vou deixar aqui Salmo 46:10, é bem importante. Eu quero enfatizar, a aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas eu acho que vai ser importante, penso que vai ser importante para vocês, tá? 46:10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então vejamos que o Pai é um ser pessoal e relacional. E só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Então não tem outro caminho, tá? Não tem nenhum nome que possa te levar a conhecer a Deus, mesmo que bíblico. Pedro não te leva a conhecer a Deus, Maria não te leva, João não te leva, Paulo não te leva, Zacarias não te leva, João Batista não te leva. Nós vamos ver que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro caminho. Vejamos mais à frente que o Filho é o intérprete supremo do Pai e o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. João 1:18. Vamos ler João 1:18. Eu gostei bastante dessa expressão. Ele é o intérprete, o único capaz de revelar, o intérprete supremo do Pai. Que termo fantástico, não é, professores? O intérprete supremo, ele traduz quem é Deus. Digamos que ele nos mostra a linguagem de Deus. Entendemos Deus através do Filho. Perfeito, fantástico. João 1:18 nos diz o seguinte: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha, versículo-chave. Deus, então, nunca foi visto por ninguém. Mas quando nós apontamos para Cristo, nós aprendemos com Cristo, nós temos, então, Deus revelado. Vemos mais que, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta e distorcida, e fadada ao erro e à idolatria. Que muitas pessoas vivem isso hoje. Mas eu preciso de uma fé mais consistente. Eu preciso tocar para eu crer que seja Deus. Quantas pessoas usam amuletos para sustentar a sua fé? Porque não conseguem estabelecer uma relação com Deus que é pessoal e relacional e precisam de amuletos. Aqui, ó, eu tenho aqui, né, só citando exemplo, eu preciso tocar em algo, ter uma imagem constituída, um quadro, um desenho, para eu poder crer e chamar de Deus. Não é esse o caminho. O único caminho é pela fé em Jesus Cristo, que se alcança a compreensão e a revelação do Pai.
Vemos então no último subtópico de número 3, quem vê o Filho vê o Pai. No diálogo com Filipe, que eu falei lá no início, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9, que é o texto que faz parte da nossa leitura bíblica. O que nós vemos aqui? Essa declaração ratifica, confirma a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. Então, quem é Jesus? É o resplendor da glória de Deus. Filipe queria ver o Pai, né? Vamos ler João 14:9? Como que foi esse discurso, essa conversa? Foi assim. Jesus, o caminho, né, titulado aqui. Nós vemos que Felipe disse para o Senhor no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele queria ver o Pai. Estava ali diante de Jesus, que revela o Pai, e queria ver a Deus. Então Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus diz mais, crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Então nós vamos ver o quanto é importante entender essa conversa, porque muitos hoje em dia querem crer em Deus da sua maneira, querem ver Deus em tantas coisas, mas não querem ver pelo Filho. Eles veem Deus em detalhes, e não que Deus não seja, porque tudo que Ele criou revela a sua grandeza, revela o seu poder, mas em questão de adoração, de relacionamento, nós só vamos alcançar Deus através de encontrar no Filho. Então não tem outro caminho, que fique claro para vocês hoje, que nossos estudantes entendam isso, a unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus não está dizendo somos um em relação a dizer que são a mesma função. Ele está falando em essência. Como eu já disse na aula anterior, é uma mesma essência de Deus ali em pessoas distintas. Então ele diz, nós somos um. E diz mais, a obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então é importante isso. Não tem como você pular a etapa. Eu conheço Deus, mas você segue Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo? Você tem relacionamento com Jesus? Não. Então como é que você conhece o Pai sem o Filho? Não tem como. Então, isso é importante enfatizar, professores. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos encerrar agora a nossa lição. Vamos para o tópico 3. Então, chegamos agora ao tópico de número 3, nosso último tópico. Eu espero que você esteja gostando da aula. Deixe aí o seu like, curta, comente, compartilhe com alguém e se inscreva aí no canal, tá bom? O tópico 3 é intitulado A Pessoa de Deus Pai. Aqui nós vamos ver os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, e nós vamos ver também os nomes que revelam o Pai. Nós vimos no tópico de número 1 a divindade do Pai, o único Deus, o único Senhor, o nosso Pai, Criador, sustentador de todas as coisas. Vimos agora no tópico 2, nosso último tópico, como o Pai se revela ali aos humildes através do Filho e a sua relação, que é um Deus que se relaciona a Deus pessoal através do seu Filho. E agora nós vamos encerrar entendendo os atributos de Deus. Ou seja, nós temos características, não é? Se você for me descrever, por exemplo, vão usar adjetivos. Todos temos características. E aqui nós temos algumas características de Deus que são os seus atributos. Porém, Deus tem atributos que são comunicáveis, ou seja, são transferidos. E os incomunicáveis, aí o prefixo in significa não comunicável, que não passa, que não é transferível. Então nós vamos ver agora os atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, só Ele tem, e é claro, quando eu falo de Deus Pai, estou falando de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles, então, a Trindade possuem. O primeiro é a autoexistência, tá? A autoexistência significa que Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir.
Ele é eterno. Nós vimos isso anteriormente. Então ele é autoexistente. Não tem essa quem criou Deus. Não tem essa questão de onde Deus veio. Quando que Deus nasceu? Não tem isso. Ele é autoexistente. Ele sempre foi e sempre será. Questão de eternidade, tá? Êxodo 3,14 fala um pouco disso e João 5,26. Eu vou enfatizar aqui porque eu acho bacana, né? E eu também demonstro aí para vocês poderem acompanhar comigo. João 5,26 diz o seguinte pra gente. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Deus tem a vida em si mesmo. Teve essa de um foi lá e deu a vida para ele, hoje onde ele partiu, ele é autoexistente. Ele é eterno, a questão da eternidade. Nós não somos eternos, nós não somos autoexistentes. Então daí já dá para ver que o atributo que eu estou falando é incomunicável, é intransferível. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem. Primeiro, a autoexistência e agora a eternidade. Vemos que Deus não tem começo nem fim, nem está limitado pelo tempo. Vemos que até o tempo de Deus é outro, enquanto o nosso é Cronos, o de Deus é Kairos. Já é totalmente diferente. Tanto é que a Bíblia traz pra gente, né? Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, não é o mesmo tempo que o nosso. Nós vemos então que Deus, ele não é limitado pelas coisas que nos limitam. Aí nós vemos Salmo 90, verso de número 2. Vamos ver Salmo 90, verso de número 2. Eu vou enfatizar aqui porque ajuda vocês, né? Diz assim: antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Sempre és Deus. Que palavra maravilhosa, oh glória a Deus. Então, de eternidade em eternidade, és Deus. Maravilhoso, grandioso. Isaías 57,15 também revela a grandeza de Deus. Vamos dar uma analisada em Isaías 57,15. É bastante interessante. Vamos ler aqui. Diz assim o verso 50, do capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que lindo, aleluia, glória a Deus. Vou explicar para vocês aqui um pouquinho em detalhes. Ele diz: por ser Deus, por ser grande, por ser eterno, ele habita em um lugar alto e sublime, ou seja, ele está acima, ele é todo poderoso, ele é grandioso. São atributos que nós não temos. Porém, ele diz também: habito na eternidade e cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito. Então ele diz aqui, o lugar é alto e sublime, ele habita na eternidade, cujo nome é santo, na altura e no lugar santo habita. Então aqui nós vemos que ele é Deus. Não é a mesma habitação que a nossa, no sentido da grandeza dele, da extensão do poder, de toda a sua constituição. Porém, ele diz: habito também com contrito e abatido de espírito. Então aqui ele mostra que ele é relacional. Eu sou grande, eu sou poderoso, majestoso, santo, ele é nosso Deus, mas ele também habita conosco. Ele diz: habito com aquele que é contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha, se você tem alguma dúvida de que Deus está na sua vida, tira isso do seu coração, informe isso para os seus estudantes, para cada aluno nessa aula. Eles precisam entender que sim, o nosso Deus é grandioso, sim, o nosso Deus está no trono, é poderoso, mas nós precisamos entender que ele se relaciona conosco. E aqui está um Deus imanente. O que é um Deus imanente, irmão? É um Deus que se relaciona com as suas criaturas, com seus filhos. Não soltou aqui, não é um ser que abandona. Pelo contrário, até Isaías nos diz, né, que ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho, eu não me esqueceria. Ou seja, estamos sempre nos pensamentos de Deus. Então nós não podemos limitar a Deus ao conceito de pai que a gente tem na terra, ou o conceito de qualquer tipo de ser ou algo material nessa terra que limite o nosso Deus. Ele é muito grande, ele é alto, ele habita num lugar alto, sublime, santo, mas ele se relaciona com a gente. Ele é um pai. Ele diz: estou ali com o abatido para vivificar. Ele fala mais:
ele diz que para vivificar o coração dos contritos. Então não há dúvida de que o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que está conosco, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que cuida das nossas vidas e que nos sustenta. Nós vemos mais à frente a onisciência, onipotência do nosso Deus e vemos a onipresença. Então Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares através da onipresença. Ele é todo poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios na sua onipotência. E na sua onisciência, Deus conhece perfeitamente o presente, passado, futuro, Ele conhece todas as coisas. Então não tem por que termos medo se temos ao nosso lado um Deus, e o único Deus, verdadeiro, grandioso, um Deus tão grande, com um amor tão grande, com um poder tão grande ao nosso favor. É importante reforçar, professores, esses atributos incomunicáveis para os alunos entenderem diante de qual Deus eles estão servindo, diante de qual Deus eles estão adorando. É o único, verdadeiro e todo-poderoso. Vemos então que Deus, portanto, se revela aqui através desses atributos que apresentam um Deus absoluto e sem limitação alguma. Ele é grande. Vemos no subtópico de 2 os atributos comunicáveis do Pai. Aqueles atributos que são qualidades divinas que Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de modo limitado. Por exemplo, nós vamos ver aqui que eu vou ler um trechinho da lição. Esses atributos refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Então nós manifestamos esses atributos não no grau, na proporção do que Deus é, mas nós manifestamos mesmo que de forma limitada. O primeiro nós vamos ver aí que é a santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. E aí nós vemos Levítico capítulo 19, verso 2, 1 Pedro 1, 15 e 16. E Pedro fala, né? Sejam santos em toda maneira de viver, como santo é aquele que vos chamou. Então nós temos que viver em santidade. Nós vamos alcançar a plena santificação aqui nesse corpo? Não, mas nós temos que buscar ser santos a cada dia mais, porque haverá um momento em que Deus irá, né, nos buscar e nós seremos transformados em um corpo glorioso e vamos viver a plena santificação. Mas ele diz: sede santo em toda maneira de viver, porque santo é o nosso Senhor. Vemos mais à frente o amor. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e a próximo como reflexo desse amor. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. E o outro, nós vamos ver aqui que é a bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Então nós vamos ver Salmos 100, Gálatas 5, 22, que é vamos ver Gálatas 5, 22, que é importante pra gente. Gálatas 5, 22 nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, bondade. O fruto do Espírito é aquela manifestação, não é? De que realmente temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que somos transformados, é aquela vida prática do nosso dia a dia, onde mostramos realmente os atributos de Deus sobre nós, a transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, a bondade é uma delas. E os nomes que revelam o Pai. Nós vamos ver que os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revela a sua natureza, obra e virtudes. Então, pelo nome, a gente pode identificar a obra que Deus fez, a sua virtude. E nós vamos ver melhor Salmos 9, verso 10. Então, nós vamos primeiro ver o nome Elohim. Elohim, lá em Gênesis 1, mostra o Deus Criador. Nós vemos que, apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Nós já falamos isso semana passada. Elohim é o plural de Eloá. Então, aqui no princípio, criou Deus. Então, Bará Bereshit, né? Elohim, Bará Bereshit. Nós vemos que o Elohim indica a trindade. É como se dissesse, no princípio, a trindade, né? Criou e aí designa. Tanto é que criou não está no plural. Não está criaram. Criou. Então, aqui nós vemos Elohim. Aqui, apesar de indicar a trindade, refere-se a Deus. Então, nós vemos quando se refere a Elohim, é o Deus aqui criador, tá? Nós vemos também o El Shaddai, em Gênesis 17, 1, que revela o Deus Todo-Poderoso.
Nós vemos Adonai, que no grego é Kyrios, que refere-se ao Senhor e manifesta sua autoridade como Senhor, e o tetagrama pessoal, que é Yahvé. Alguns chamam Javé. O Jeová já não usa muito mais, né? Mas nós vemos Javé ou Yahvé, que é o tetagrama, né? Então revela o eu sou. Nós vemos aí Deus apresentando como eu sou e enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, aquele que é eterno e que não muda. Esses nomes divinos identificam a presença, identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então nós vemos que quando esses nomes são mencionados, refere-se à grandeza de Deus, aspectos, virtudes e poder e a forma como ele agiu ali dentro daquela situação. E ele é tudo isso e muito mais para nossas vidas. Ele é, sim, o Elohim, o Deus Criador poderoso. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. Ele é o Senhor Jeová. Ele é Javé. Ele é aquele Deus que nos sustenta, que tem a resposta para cada uma das nossas necessidades, para cada situação que apresenta na nossa vida, que nós, com a nossa limitação, não podemos resolver. Ele é o Deus que tem a saída para resolver. Então, conclusão agora, e fechamos aqui. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Então, nós vemos nessa lição que nós conhecemos melhor o nosso Deus. Isso tem que trazer mais alegria ao nosso coração e mais fé, de entender que nós não estamos servindo a um Deus fraco ou limitado, mas ao Deus grande e verdadeiro que se revela através do Filho. Vimos que, através dessa lição, que ele é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Então, para conhecer Deus, tem que passar pelo Filho, por Jesus Cristo de Nazaré. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João 17,3. Que essa verdade desperta em nós desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que, em Cristo, nos adotou como filhos. Vamos fechar com Romanos 8,15, Paulo falando sobre esta adoção. É importante nós entendermos, então, que fomos adotados como filhos. Paulo diz o seguinte: por que não recebeste do espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste do espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E nós sabemos que este Abba Pai, aqui que está revelado, Jesus também mencionou a questão aqui do Abba Pai. Nós vemos que nós não estamos, então, debaixo de espírito de escravidão, mas nós estamos aqui diante de um Deus que é o nosso Pai, é nosso Paizinho. Paulo deixa claramente aqui, ó, não recebeste espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas espírito de adoção. Estávamos perdidos e fomos alcançados. Lança fora o temor. Tenha relacionamento com Deus, que é um Deus pessoal que se revela e que age dentro da nossa necessidade, que age dentro da nossa realidade, que cuida de nós, que nos trouxe a essa terra, que nos sustenta, nos ajuda, nos abençoa e que tem um plano de salvação para além daqui, para além dessa limitação a qual estamos agora. Como diz 1 Pedro, nós temos então ainda uma herança a ser alcançada, que está como numa cortina guardada pela fé nos céus, mas que vai se revelar pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem um plano e um controle da nossa vida. Que nossos estudantes possam aprender e ser edificados através dessa aula. Eu agradeço a sua participação e por ter chegado até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, em que eu posso melhorar e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.